Amém. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Está fraco ainda. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Vamos ainda aproveitar a oportunidade de 2 em 2 orar ainda, irmãos? Amém. Amém. Por essa oportunidade, de te servir, Senhor. Senhor, é uma honra te servir. Senhor, te agradecemos pela vida da igreja, pela igreja em Sumaré. Senhor, aqui nós somos aperfeiçoados. Senhor Jesus, Senhor, tira de nós todo o entulho, Senhor. Senhor, toda a religiosidade, toda pedra, espinho. Senhor Jesus, Senhor, não somos nada sem ti, Senhor. Senhor, o Senhor que nos transforma, Senhor. É o Senhor que fala por nós. Senhor Jesus, tira de nós todo conhecimento, conhecimento humano, Senhor. Senhor Jesus, fala conosco. Aleluia. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade, irmãos. Eu sempre agradeço ao Senhor a oportunidade que Ele me dá de ser aperfeiçoado, né? E a igreja é o lugar onde o Senhor nos colocou para nós sermos aperfeiçoados. Essa mensagem de hoje, ela é a quarta mensagem, quarta parte de uma das mensagens que fala sobre o livro de Efésios, né? As epístolas de Paulo aos Efésios, né? Então é um grupo de 4 mensagens. E hoje nós chegamos na quarta mensagem e última mensagem, cujo o título vem discorrendo durante todo esse mês, né? E o irmão Dong, irmãos, nessa mensagem, ele ainda está trabalhando o capítulo 1 de Efésios. O capítulo 1 de Efésios é muito rico. Então as mensagens anteriores, o irmão Dong parece que não quer sair do capítulo 1 de Efésios. O Rafael até leu para nós semana passada ainda, entrou um pouco em Efésios 2, mas falou muito de Efésios 1 ainda. O capítulo 1 de Efésios, ele é assim, maravilhoso, irmão. Ele mostra toda a obra do Deus triuno. Então a mensagem dessa semana, o irmão Dong, né, ele abordou três assuntos importantes, que é a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Então hoje nós vamos tentar não delongar muito, né? Porque nós precisamos aprender, irmãos, que a palavra, ela precisa ser prática para nós, né? O encargo, né? Nós estamos aqui para falar uma bela mensagem, repetir tudo aquilo que está no alimento diário, ou repetir aquilo que o irmão Dong está falando nas conferências. Nosso encargo aqui é ser simples, irmãos, e ser prático, aquilo que é aplicável ao nosso viver. Amém. Então eu procurei, dentro dessa mensagem, pegar alguns pontos que sejam aplicáveis na prática para a nossa vida diária, na vida da igreja. Então, começando pela obra do Pai, eu queria que os irmãos abrissem em Efésios 1, no versículo 3. Eu queria que nós lêssemos junto o versículo 3 e 4. As irmãs podem ler o 3 e os irmãos podem ler o 4, amém? Amém. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Amém. Nas regiões celestiais em Cristo. Sim, assim como nos escolheu nele, antes
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensível perante Ele. Nesse capítulo propriamente dito, irmãos, o apóstolo Paulo, ele mostra para nós, do versículo 3 até o versículo 14, uma lista de bênção. Uma lista de bênção. Dentro desse encargo da obra do Pai, do Filho e do Espírito. Esse versículo 3, nós já lemos ele, parece que quase todas as reuniões, né? Mas tem muita coisa nesse versículo, irmão, que talvez passou despercebido. E lendo ele em casa e desfrutando, eu pude tirar muitas coisas desse versículo, irmãos. Por exemplo, o versículo 4, ele diz assim: assim como nos escolheu nele, Amém. antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Eu gosto de fazer pergunta para mim mesmo, né, quando eu estou em casa estudando. Qual foi o objetivo de Deus ter nos escolhido dentro desse contexto aqui? Nós poderíamos ter um monte de resposta, né? Mas dentro desse contexto aqui do capítulo 1 de Efésios, versículo 3 e 4, qual o objetivo de Deus ter nos escolhido? Sermos santos. Deus nos escolheu com um objetivo, irmãos. A intenção de Deus ao nos escolher é que nós nos tornemos santos e irrepreensíveis. Essas duas palavras, elas têm um significado muito profundo. Nós, no alimento diário, mostra para nós que ser santo é ser separado. Não é? Ser irrepreensível é uma pessoa correta, né? Uma pessoa certa, sem defeito, sem mácula, é uma pessoa íntegra, né? E nesse versículo tem um comentário muito interessante que eu peguei de um livro do irmão Lee, que é o Estudo Vida de Efésios, que esse versículo ser santo, ele fala assim, que ser santo não é apenas ser santificado e separado. Não é apenas ser separado e santificado por Deus, mas também ser distinto de tudo que é comum. Então, uma pessoa santa, o que é uma pessoa santa? É uma pessoa separada, santificada e distinta de tudo que é comum. Hoje em dia, não sei se os irmãos lembram da mensagem, não sei se foi a segunda ou a primeira que o Daniel Campos compartilhou conosco, falando dessa questão do que é comum. As pessoas hoje confundem o que é comum e o que é normal. Né? Hoje a gente vê na educação, por exemplo, não sei se essas leis já foram aprovadas, mesmo que nasça uma criança que seja homem, ela tem a opção de escolher se ela quer ser mulher ou homem. Minha irmã, por exemplo, que dá aula, ela falou para mim que uma criança, né, filho de pessoas homossexuais, ou seja, ser mais simples, irmãos, um casal de homossexual, eles adotaram uma criança menino e transformaram ela numa menina. Transformaram ele numa menina e está lá na sala. Eu até mostrei para os irmãos um dia desse. Isso é comum? Ou é normal? Irmãos, normal é Deus criou homem e mulher. Isso não é normal. Isso é comum. Para o mundo hoje é comum. Para o mundo hoje isso é normal, não é mais comum. Então Deus, irmãos, a intenção de Deus é nos tirar dessa esfera mundana. Aleluia. Mas às vezes parece que a gente lendo esse texto dizendo a resposta do que é santo, parece que está muito longe de nós, né? Ser santo, sem mácula, sem defeito, né? Irrepreensível, parece que está tão distante de nós. Mas, irmãos, uma outra pergunta que eu quero fazer para os irmãos: como o Senhor, como Ele nos santifica? Como o Senhor nos santifica? Quem pode responder? Eu gostei da mensagem passada, que o Rafael fez uma dinâmica, e aquilo foi muito bom, que as experiências dos irmãos faz-nos olhar para nós mesmos, né? Então assim, quem pode responder para mim essa pergunta? Como o Senhor nos santifica? O que Ele faz para nos santificar? Tem várias respostas, né? Mas vamos abrir 2 de Pedro 1, 3 e 4.
Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quem achou pode ler. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas E muito grandes promessas, para que por elas nos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Somente, irmãos, a natureza de Deus em nós nos torna santo. Amém. Nada mais. Somente Deus, irmãos, Deus ele está dentro de nós. Somente essa natureza santa que está dentro de nós nos torna íntegros, nos torna irrepreensíveis e nos torna santos. Amém. É Deus em nós. Nós não somos capazes de nada, só Deus é santo. Amém. Só Deus é irrepreensível. Amém. Só Deus é íntegro. Mas nós esquecemos que esse mesmo Deus, ele está dentro de nós. Aleluia. Amém. Então é possível, irmãos. Não está distante de nós. Sim. Quanto mais você se enche da natureza de Deus, quanto mais você coloca Deus para dentro de você, mais santo você é. Amém. Então a gente percebe que a santidade não está tão distante. Não. Vendo dessa ótica, é muito simples. É só desfrutar o Senhor. Amém. Como que a gente é transformado na vida da igreja? Desfrutando o Senhor. Exercitando o Espírito. É por isso que eu falei no começo, irmãos, a vida da igreja é o lugar onde Deus nos colocou para sermos aperfeiçoados. Amém. Se você se distancia das reuniões, dos irmãos, da comunhão, normalmente você vai declinando. E tudo se torna normal e comum, iguais às pessoas do mundo. Mas quando a gente está buscando o Senhor, irmãos, os irmãos podem confirmar isso. Não é real, não é verdade? Quanto mais a gente desfruta o Senhor, quanto mais comunhão com os irmãos, quanto mais perto dos irmãos, desfrutando o Senhor, mais a gente percebe que estamos mais parecidos com Deus. Amém. É isso que nós precisamos. Agora, existe, quando ele fala... cadê o versículo? Pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. É só ela, irmãos, que vai nos livrar da corrupção e das paixões que é no mundo. Agora tem um outro versículo que eu queria ler com os irmãos, ainda dentro desse contexto da santidade. Não podemos esquecer que a primeira bênção qual foi? Deus nos escolheu. Amém. Dentro dessa lista de bênçãos que Paulo mostra no capítulo 1, a primeira bênção que nós vimos é: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Agora vamos ler, esse versículo é bem conhecido, 1 Tessalonicenses 5:23. Amém. E o mesmo Deus da paz. Amém, os irmãos podem ler. E o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo. Amém. E o vosso Espírito, alma e corpo. Amém. Irmãos, esses dias estudando em casa, né, a palavra, a gente procura ler com mais calma, assim, né, com mais atenção os versículos. E quando você lê o versículo uma vez, você lê 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, irmãos, parece que o versículo salta para você. Aquilo que é teoria, que é letra, se transforma em algo muito prático. E você começa a desvendar aquilo que é letra. Olha só que interessante, eu quero ler de novo para os irmãos prestem bastante atenção nesse versículo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Em tudo. Irmãos, presta atenção, em tudo. Em tudo. Em tudo. O que significa esse em tudo? Em todo o nosso ser. O Senhor, Ele quer nos santificar em tudo. Amém. Em tudo. Corpo, alma e espírito. Amém. O versículo continua dizendo: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros
a palavra de novo aqui, irmãos, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que com a queda o nosso corpo foi arruinado, nossa alma foi contaminada e nosso espírito foi mortificado, não é? Ou seja, com a queda o nosso corpo ficou amortecido, né? E e a nossa alma foi contaminada, ou seja, todo o nosso ser tripartido, irmão, foi danificado. E o versículo continua, né? Eu quero ler o finalzinho de novo para nós fixarmos bem esse versículo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Então a santidade, irmãos, ela não é só... geralmente o jovem, ou até mesmo nós, quando falamos em santidade, a gente já lembra logo da questão do corpo, né? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo, não é isso? Então eu não posso pecar, né? Quanto mais eu peco, eu fico longe da santidade. É real, mas nós precisamos perceber que nós temos problemas: corpo, alma e espírito. Tem doença da alma, irmãos. Do mesmo jeito, eu quero só ler uma nota para os irmãos com respeito ao corpo. Ele diz assim, né? Essa nota está no livro A Revelação Básica das Escrituras Sagradas. Fala assim, nosso corpo carnal é uma máquina divina arquitetada pelo próprio Criador. Mas ele precisa estar em perfeita harmonia para que todos os seus componentes funcionem perfeitamente, não é isso? Um ponto fora do eixo desregula tudo, podendo atrapalhar todo o funcionamento do seu corpo, não é isso? Se você pega uma gripe, parece que todo o seu corpo sofre. Se você corta um dedinho, parece que dói tudo. Por exemplo, eu estou com parafuso na coluna. Irmãos, muda de temperatura, meu corpo todo sofre. Dói a cabeça, dói o pé, dói a perna. Irmãos, é terrível. Então os irmãos percebem, eu estou querendo que os irmãos façam uma ponte. Nós estamos vendo aqui a parte interna do corpo, né? Quando adoece, nós sentimos o corpo danificado. Agora, uma coisa bem interessante, irmãos, a questão da nossa alma. Nossa alma foi danificada e ela precisa ser santificada. Nós sabemos que quando nós desfrutamos o Senhor, o Espírito transborda, não é? Transborda alcançando sua alma e alcançando seu corpo. Mas muitas vezes, irmãos, nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Muitas vezes, às vezes eu vejo, isso é mais irmãos, né? Questão do machismo, sei lá. Às vezes, por exemplo, existe eu vi uma pesquisa esses dias, não sei qual é a matéria da Veja, que mais de 350 milhões de pessoas sofrem de depressão. Mais de 350 milhões de pessoas, chegando a mais de 5%, irmãos. É um número muito alto. É doença do século. Mais do que o corpo, mais do que o corpo físico. Então muitas vezes a gente acha que as coisas são tudo espiritual. Minha esposa passou por uma experiência muito ruim. Desculpe expor minha esposa aqui, né? O Rafael fez isso semana passada, eu acho que ele apanhou. Mas você quer apanhar também. Mas é uma experiência positiva, de que há solução para isso. Há solução para essa doença, irmãos. Claro, se você for uma pessoa compreensiva, um marido compreensível, nem tudo é espiritual. Vai orar, vai desfrutar o Senhor. Está faltando oração para você. Está faltando você buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Não é, irmãos? Por exemplo, eu passei por um processo de depressão. A primeira cirurgia que eu fiz, eu acho que eu emagreci uns 30 quilos. Fiquei bem magrinho, na cama, sabe? Não andava direito. Irmãos, aquilo, parece que não, mas eu fiquei solitário. Não queria falar com os irmãos, não queria nada. E eu fiquei naquela. Quando eu fui no meu médico, que é médico da coluna, ele falou para mim: você está doente. Eu falei: eu sei que estou doente. Não, mas você está com um problema diferente. Você precisa buscar uma igreja. Irmãos,
Foi isso que o médico falou para mim. Ó Senhor. E sabe o que aconteceu comigo? Comecei a chorar na frente do médico. Um homem barbado chorando na frente do médico. Eu falei, meu Deus, eu estou chorando na frente do médico. Eu estava com esse sintoma e não sabia. Então, irmãos, dentro desse versículo, né, que o Senhor ele quer nos santificar em tudo. Amém. Quanto mais você se isola, mais ruim é. Mais ruim é, pior a situação. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer nos santificar em tudo. Amém. Como é que a minha esposa passou por isso? A mãe dela morreu, perdeu a mãe dela, né? E uma das coisas que nos ajudou foi ter vindo para cá. Talvez eu não tinha falado isso com os irmãos ainda, mas foi um dos motivos de eu ter saído da cidade, porque eu já não estava aguentando mais ver minha esposa sofrer. Então, graças ao Senhor, que quando eu cheguei aqui, eu fui acolhido. Minha esposa também é a mesma coisa. Fez novos amigos, novas amigas, novas irmãs. Irmãos, questão de 2 meses, minha esposa já estava diferente. Aleluia. Então, irmãos, percebe, existe da mesma forma que existe o problema no nosso corpo de pecado, também existe os problemas da nossa alma, emoção. Nós lemos no hino aqui que o Senhor Jesus sofreu na alma. Sim. Suou sangue. Ele sofreu agonia, irmãos, da alma. Então o Senhor passou por isso. Mas uma coisa positiva eu quero dizer para os irmãos: nós precisamos acolher os irmãos. Amém. Nós precisamos ajudar os irmãos. Amém. Esse grupo nosso de assistência aos santos, eu tenho assim, sabe, irmão, aprendido muitas lições. Muitas lições. Nós muitas vezes erramos, os irmãos vêm, nos corrigem. Graças a Deus, irmãos, que na vida da igreja tem esses tutores. Amém. Esses irmãos que vêm e nos mostram o caminho. Ó, está no caminho errado, tem que ir por aqui. Amém. Irmãos, eu louvo ao Senhor por isso. Amém. Que na vida da igreja tem esses irmãos que nos ajudam. Aleluia. A sermos aperfeiçoados. Amém. O que seria de nós se não fossem esses irmãos? Sim. Nós só íamos errar. Verdade. Nós não íamos perceber. Né? Muitas vezes nós estamos cegos, fazendo as coisas, achando que está fazendo bem, mas não está. E o irmão fala, vem cá, ó, opa, amém, Jesus é o Senhor, vamos por esse caminho. Então, é graças ao Senhor por isso, irmãos. Eu agradeço o Senhor e agradeço os irmãos da igreja de Sumaré. Porque, irmãos, eu que já fui de outras igrejas, eu posso dizer para vocês que a igreja de Sumaré é uma igreja normal. Amém. 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 Uma igreja normal, uma igreja que, né, desfruta o Senhor, os irmãos liberam o Espírito. Irmãos, isso é maravilhoso. Amém. Então que o Senhor possa, né, através desse versículo maravilhoso, eu desfrutei muito desse versículo, que o Senhor precisa nos santificar em tudo. Amém. Né? É santificar em tudo. Amém. O Senhor quer santificar nosso corpo. O Senhor quer santificar nossa alma. Nosso espírito, irmão. Porque se nós estamos distante da palavra, nosso espírito fica amortecido. É verdade. E muitas vezes o problema espiritual afeta a alma. O problema da alma afeta o espírito. Nessa matéria que eu li tem algo interessante que eu queria abordar ainda, que nós não podemos confundir depressão com tristeza. Tristeza não é depressão. A tristeza causa depressão. Eu não sei qual matéria que é, mas é a revista Veja. Então, os irmãos percebem? Muitas vezes você está triste. O irmão está deprimido. Não é depressão, irmãos. A tristeza produz depressão. E você acaba se afundando. Então, a gente precisa dos irmãos. Amém. Nós precisamos das igrejas. Muitas vezes, jovens, às vezes você cometeu um erro. Eu pequei. Tenha comunhão com os irmãos. Ninguém vai te condenar. Não, irmãos, a gente tem o sangue, não é? Para nos perdoar, para nos purificar. E como é que a gente recebe a cura da alma? Eu não tenho uma lista aqui de regras, irmãos. Se você desfruta o Espírito, eu só sei falar isso para os irmãos. Se você desfruta o Espírito, a alma vai ser inundada. Aleluia. É claro que você precisa procurar um médico, né? Mas sem o Senhor é pior. Sem o Senhor é pior. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia. Eu vou ler para os irmãos esse versículo, para ser rápido, encorajar os irmãos. Diz assim, Salmo 42: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Olha só, irmão, por que te perturbas dentro em mim? É uma perturbação. Por que te perturbas dentro em mim?
Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Que tal nós orarmos e ler esse versículo? Desfrutarmos um pouco. Amém. Salmo 42, versículo 5. Vamos ficar em pé, vamos desfrutar esse versículo? Amém. Amém. Aleluia. Sim. Amém. Por que te perturba? Espera em Deus. Aleluia. Amém. A alma está dentro de mim. Espera em Deus. Espera em Deus. Amém. Aleluia. Espera em Deus. Espera em Deus. A Ele. Aleluia. Espera em Deus. Amém. Meu auxílio, Deus meu. Espera em Deus. Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Senhor Jesus. Então nós vimos a primeira bênção, né? Deus, Ele nos escolheu. Amém. Antes da fundação do mundo. Amém. Para sermos santos e irrepreensíveis. Agora no versículo 5, vamos continuar em Efésios. O versículo 5. Nós vamos aqui agora para a segunda bênção. Aleluia. Aleluia. Amém. Efésios 5, 1:5. Fala assim: nos predestinou para Ele, para a filiação, por meio de Jesus, segundo o bom prazer da sua vontade. Outra palavrinha que é interessante no estudo Vida de Efésios. Essa é a segunda bênção que foi dada a nós, né? As bênçãos celestiais, que está no versículo 3, né? E essa palavrinha predestinou, ela tem um significado interessante também, no estudo Vida de Efésios. Na realidade, nos marcou de antemão. Você foi marcado por Deus de antemão. Amém. E outra pergunta que eu faço para os irmãos, que eu fiz na primeira: qual foi o objetivo de Deus ter nos predestinado? Para filhas. Qual foi o objetivo de Deus ter nos predestinado? Dentro desse versículo aqui, qual que é? Deus nos predestinou para a filiação. Amém? Deus nos predestinou para a filiação. Romanos 8:29, irmãos, fala assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Aleluia. Senhor Jesus, eu quero ler uma nota para os irmãos aqui que diz assim, ó: todos os passos da obra do Pai são descritos com o verbo no passado. Os irmãos já prestou atenção? Ele nos escolheu, Ele nos predestinou. Tudo está no passado, a conjugação do verbo. Olha só, isso indica que aos seus olhos toda a obra já foi completada. Senhor Jesus, visto que Deus é o Deus da eternidade, nele não há elemento do tempo. Irmãos, para Deus não tem tempo. Deus já havia nos predestinado bem antes de nós nascermos. Como isso é possível, irmão? Como você escolhe alguém sem nem ele ter nascido? Não é lógico. O irmão Wesley sempre fala isso conosco, né? Deus não anda na lógica do homem, irmãos. Não procura entender a Bíblia, porque você não vai. Você tem que desfrutar a palavra. Ou seja, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Amém. Irmãos, o objetivo de Deus ao ter nos escolhido era para nós sermos santos e irrepreensíveis. O objetivo de Deus ter nos predestinado é para a filiação. Amém. Deus tinha um desejo no coração, irmãos: produzir muitos filhos. Alguns estudiosos, eles pegam essa palavra predestinou, dizendo que Deus nos predestinou para a salvação. Mas na realidade o coração de Deus era que nós fôssemos iguais a Jesus. Aleluia. Nós fôssemos os muitos filhos iguais ao Senhor.
inclusive na eternidade passada nem tinha do que eu ser salvo. Se fosse Não existia. E eles batem nessa tecla. Mas o irmão Lee, o irmão Dong, né, eu vendo alguns textos, o homem foi predestinado para a filiação. Amém. E nós sabemos que a questão de filiação, ela envolve um pouco agora o evangelho do reino, né? Ou seja, Deus ele quer nos transformar a tal ponto de nós chegarmos à plena filiação. Filhos maduros, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, a vida da igreja é maravilhosa. Amém. Em nenhum lugar você escuta isso. Em nenhum lugar, irmãos, você escuta isso. Em nenhum lugar nós escutamos essa palavra. Que o Senhor nos predestinou para a filiação. Amém. Para sermos filhos de Deus. Aleluia. Eu queria, dentro ainda desse encargo, terminar de ler esse texto para os irmãos, que é muito interessante. Fala: Deus não nos predestinou apenas para sermos santificados, espirituais e vitoriosos, mas que sejamos plenamente conformados à imagem do seu Filho. Esse é o nosso destino determinado por Deus na eternidade passada. Senhor Jesus. Então, irmãos, dentro de tudo que nós falamos aqui, nós estamos discorrendo ainda dentro da obra do Pai. Amém. Tudo que o Pai fez, tudo que o Pai determinou. Ou seja, o Pai, ele planejou, arquitetou tudo. Não é isso? O Filho cumpriu na sua redenção, que nós vamos entrar agora, que é a obra do Filho. E o Espírito, o que faz? O Espírito sela. O Espírito, ele aplica, né? Tudo aquilo que nós fazemos, o Espírito sela. Opa, é isso? Não, é isso não. Não é isso? 1 João 1:27 fala: a unção que dele recebesse vos ensinará todas as coisas. Ou seja, o Espírito que você recebeu vos ensina todas as coisas. Amém. Então, quando você faz alguma coisa que não é certo, ou não é questão de certo e errado, mas o Espírito não sela, ou o Espírito sela. Então, essa é a obra, irmãos, assim, de uma maneira simples. É claro que se a gente fosse falar da obra do Deus triuno aqui, a gente ia ficar o dia inteiro. Mas o nosso encargo aqui é ser prático. Amém. Então agora nós vamos entrar na obra do Filho, que iniciou na redenção. O irmão Rafael falou para nós alguma coisa já nas mensagem anterior, e eu queria ler com os irmãos 1 de Pedro 1:19 e 20. É uma coisa interessante, irmãos. Antes da gente entrar na terceira bênção, que é a redenção, a primeira bênção qual foi? Quem lembra? Deus nos escolheu. A escolha. Qual que é a segunda? Predestinou. Deus nos predestinou. É isso? É isso? Os irmãos estão apercebidos? Amém. Então agora nós vamos entrar na terceira bênção, que já inicia a obra do Filho, que é a redenção. Deus nos proporcionou a redenção. Ou seja, nós, irmãos, no passado nós fomos roubados. O diabo nos roubou da presença de Deus. E agora, na sua redenção, o Filho nos resgata. Aleluia. O Filho nos traz de volta, irmãos. Ou seja, nós estávamos condenados. Sim. Sem Deus. Condenado eternamente. Mas, irmãos, é tão interessante o processo de Deus triuno, que é maravilhoso. O próprio Pai, João 1, o que fala João 1? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14 diz o quê? E o verbo se fez carne. Amém. E tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, então o Filho veio nos resgatar daquilo que o diabo roubou. Amém. Olha que maravilha, irmãos. Redenção é o resgate. Só que eu vi, tem 2 versículos interessantes, que a redenção também aconteceu antes da fundação do mundo. Mas pelo precioso. Irmãos, Cristo veio 2000 anos atrás. E a redenção foi cumprida no Filho. Mas como que a redenção é antes da fundação do mundo? Irmão, o negócio fica meio, né? Não é muito lógico, mas é isso mesmo. Olha só o que diz o versículo. 1 de Pedro 1:19 fala assim: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós. Aleluia. O Filho já estava lá, Adalberto.
Quando o Senhor criou o homem, já estava ali, ó, façamos o homem. Irmãos, o Filho já estava lá, o Filho já era Deus. É muito difícil entender isso, mas não quero entender. Desfruta. Amém. A redenção, o Senhor nos propôs a redenção no Filho. O que Deus resolveu fazer, irmãos? Durante toda a eternidade passada, irmãos, uma coisa é certa, Deus nunca desiste do homem. Por mais pecadores que nós somos, Deus nunca desiste de você e de mim. Aleluia. Se nós formos ver na eternidade passada, quanto o povo de Israel sofreu. E Deus ali fala com Moisés, e fala com Abraão, e fala... Irmãos, Deus nunca deixou o homem. Só que no Novo Testamento, irmãos, algo maravilhoso acontece. Amém. Eu vou lá como homem e vou resgatar o homem. Olha que maravilhoso, irmãos, a redenção. Então tem um outro versículo ainda que fala, eu vou ler para os irmãos para gastar tempo, ó. Apocalipse 13, versículo 8, fala assim: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, isso é maravilhoso. Cristo já havia sido oferecido por nós como sacrifício. Os irmãos lembram quando nós estudamos a visão do tabernáculo? Sim. Todo aquele ritual de matar um animal, irmãos, de matar um cordeiro, aquilo já era o cordeiro. Aquilo já tipificava o nosso Redentor. Sendo morto por nós, irmãos. Isso é maravilhoso. Aos olhos humanos, na lógica humana, não conseguimos entender. Mas, aleluia, desfruta da redenção. Desfruta da redenção. Voltando para o livro de Efésios, quando a gente... Agora falando dessa terceira bênção, que é a redenção, eu queria ler com os irmãos o versículo 6 e 7 ainda do capítulo 1. Efésios. Ainda dentro falando sobre a redenção, né? Para louvor. Vamos ler todos juntos? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse foi um outro versículo que eu li várias vezes na minha casa. Ó Senhor, eu compartilhei com a Rafaela, compartilhei com a Raquel. Só não compartilhei com outras pessoas, porque não tinha ninguém em casa. Mas esse versículo me deu uma alegria tão grande, irmãos, que esse versículo é muito rico. E eu quero ler para os irmãos pausadamente, para nós entendermos esse versículo e desfrutarmos. Versículo 6 fala: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que nos proporcionou a redenção, irmãos? Olha, desfrutar da graça, irmãos. A graça veio até nós. Irmãos, o versículo fala que a graça veio até nós gratuitamente. Amém. Eu não precisei fazer nada, irmãos, e a graça chegou até mim. Amém. O próprio Deus em Cristo, desfrutado por nós, é graça. Amém. Isso não é maravilhoso? Amém. Sim. Quero que os irmãos falem um amém bem forte. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia pela graça. Irmãos, a graça chegou até nós. Irmãos, que tremendo. Aleluia. O que a redenção nos proporcionou? Tem 4 coisas que a gente precisa perceber, irmãos. Em primeiro lugar, Ele como graça foi dado a nós gratuitamente. Amém. Em João 1,14, nós já lemos esse versículo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Segundo lugar, fomos libertos da maldição da lei. Amém. Nós estávamos presos na lei, irmãos. Sim. Quem foi que regeu a lei? Deus. Só Ele pode mudar isso aqui. Mais ninguém. Não é assim que funciona nosso poder legislativo? Quem faz as leis lá?
Ninguém pode mexer ele não, irmão. Só quem fez aquilo pode mudar. Então só o Senhor, irmãos, Ele mesmo como Deus, no Filho, Ele nos livrou da condenação da lei. Olha só o que fala o versículo. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele mesmo se fez carne e tirou o nosso nome lá da sujeira. Irmãos, o Senhor limpou você de tudo. Amém. Não se sinta condenado por nada. Às vezes o diabo na nossa mente fica nos acusando por alguma coisa. Ah, você fez isso. Tem duas coisas que precisa perceber, irmão. Existe, o advogado de defesa, existe o promotor que acusa e existe o juiz, não é isso? É interessante, a Bíblia fala disso. A Bíblia fala que o diabo, ele nos acusa de dia e de noite e ele vai até o Pai. Só que a Bíblia também fala em João que Jesus é nosso advogado junto ao Pai. Amém. Aleluia. Irmão, da mesma forma que o diabo vai até o Pai te acusando, o Filho vai até ele. Aleluia. Não tem jeito para ele, irmãos. Não tem jeito para ele. O diabo te acusa, te condena. Aí vai o advogado. Aí o advogado vem defender você. E esse advogado é... Irmão, esse advogado não perde uma causa. Os irmãos sabiam disso? Esse advogado não perde nada, irmã Fátima. Não tem nada que ele perca. O Senhor é um advogado justo. Amém. Advogado justo. E ele não entra com nenhuma liminar, mas Não é justo, não. Ele é misericordioso. Aleluia. Misericórdia soa melhor. Se fosse justo, está perdido. Misericórdia soa melhor, né? O Senhor, Ele é misericordioso. amém. Então assim, às vezes a gente percebe, às vezes, irmãos, às vezes irmãos tristes, outros de cabeça baixa por causa de alguma acusação. Não sei, irmão. Irmão, saia dessa. Amém. É isso aí. Saia dessa situação negativa, irmão. Amém. Vem pra reunião, vem desfrutar junto com os irmãos. Vem comer a palavra. Irmãos, ali eu não tirei aquela lista ainda, porque eu tô achando que falta muitos irmãos ali É isso aí. para servir. Irmãos, se envolver com o serviço. Amém. Se envolver com a igreja. Amém. Irmão, visitar os irmãos. Irmãos, isso é o viver da igreja. Amém. É isso que vai nos livrar de condenação. Sim. Tá junto com os irmãos, você esquece das coisas. É isso aí. Não é isso, Eudes? Você está cantando aqui, louvando o Senhor, Aderbal. Você esquece. Esquece dos problemas. E nós temos que levar isso para nossa casa. Desfrutar com a nossa esposa, orar junto com a esposa, continuar esse desfrute dentro de casa. Amém. Porque, irmãos, é nas oportunidades que o diabo vem. É isso aí. Como que o diabo enganou Eva? Ela estava sozinha. Oportunidade. Se ela tivesse com o marido dela, não tinha pecado. Isso eu garanto. Se ela tivesse com Adão, ela não teria pecado, não. A história era outra, né? A história ia ser outra. Quando o Senhor voltar, vocês, mulheres, aí se viram com ela. Mas é uma realidade, irmãos, né? Então a redenção, ela proporcionou para nós a graça gratuitamente. Em segundo lugar, ela nos livrou da maldição da lei. Em terceiro lugar, através do derramamento de sangue, nossos pecados foram perdoados, irmãos. Irmãos, o Senhor, Ele te resgatou. Redenção é resgate. Ele resgatou você e pagou. Ele mesmo. O seu sangue. Amém. Adalberto, Ele pegou você, te resgatou Amém. e pagou. Amém. Aleluia. O sangue do Senhor derramado na cruz, irmãos, limpa-nos de qualquer pecado. Aquele que você pecou, aquele que você ainda não pecou, Jesus já te perdoou. Então nós não temos motivo nenhum, irmão, de ficar na situação caída, nas trevas. Muitas vezes a gente não está assim, irmão, nós não estamos assim. Às vezes a gente se encontra assim, irmão, nós somos ser humano. Mas é nessa hora que nós precisamos dos irmãos. Amém. Irmãos, quanto mais você se distancia, mais você fica fraco. Não é verdade? Então a redenção, irmãos, ela nos proporcionou muitas coisas. Nós somos libertos. A graça veio até nós. Amém. Nossos pecados foram perdoados, irmãos. Aleluia.
Ou seja, nós não temos mais nenhuma condenação. Amém. Outro versículo que eu quero ler para os irmãos, para nos ajudar. 1 de Pedro 1,18 fala, sabendo... 1 de Pedro 1,18. Eu estou lendo por causa do tempo, viu, irmãos? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de nós. Romanos 3,23 fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você carece da glória de Deus? Amém. Eu careço da glória de Deus. Então, irmãos, nós, nesse curto tempo, nós vimos a obra do Pai, tudo que o Pai fez por nós. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Depois o Senhor nos predestinou para a filiação, para nos tornarmos filhos maduros, crescermos. O único lugar para nós crescermos é a vida da igreja. Amém. E depois, a obra do Filho, o Senhor nos proporcionou a redenção. Aleluia. E nossos pecados foram perdoados, fomos lavados, santificados. Agora, irmãos, é nós e Deus. Amém. Esse Deus agora está aí dentro. É possível ser santo? Sim, é. Parece que é distante, fala assim, né? Eu não sou santo. Não podemos enxergar a santidade assim, irmãos, como algo assim no topo da cadeia alimentar. Se você diz, irmãos, eu procuro dizer para os irmãos que é dia a dia. Não procura o dia de amanhã, não, irmãos, hoje, você está aqui hoje, ó, procura esse ambiente agora. Amém. Se santificar hoje. Amanhã, irmãos, é outro dia. Amanhã o Senhor vai trabalhar em nós. Então, louvado seja o Senhor. Eu ia entrar na obra do Espírito, mas eu vou deixar isso se tiver um tempinho amanhã, compartilhar com os irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Os irmãos possam ruminar. Amém. Amém.